pastor Edvan tá de férias, e aí sobrou para o pastor Marlon cuidar de tudo sozinho. Então ele está lá na PIB, na sede, né, acompanhando os trabalhos lá. E nessas próximas 2 semanas, sobrou para mim, né, e para o seminarista Eliase, essa missão de poder estar aqui trazendo uma palavra para vocês, poder estar servindo a vocês. E eu amo servir vocês. É muito bom a gente estar aqui com vocês, fazendo um louvor tão simples, mas tão cheio de Deus, poder entregar o nosso melhor, tá? Então, quero agradecer a oportunidade, tá? E desde já eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês lá em Eclesiastes. A gente vai ler ali Eclesiastes 1, tá? Mas antes de lermos, eu gostaria de contextualizar um pouco esse livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, né? Foi o último livro escrito pelo rei Salomão, homem que foi, né, como o próprio nome diz, rei, né, rei de Israel, e um momento de ascensão, um momento forte do reino, né? Ele também foi um homem extremamente rico, um homem que ficou conhecido por ter todas as mulheres que ele queria. Rei Salomão, podemos dizer, nos tempos de hoje, ele tinha tudo que um homem deseja. Ele era famoso, ele era poderoso, ele era extremamente rico. O que ele falava, os homens faziam sem pensar 2 vezes, porque ele era o rei. Esse homem, no final da sua vida, na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. E esse livro, ele vem repleto de reflexões. Esse homem que tinha tudo isso, ele escreve um livro falando que tudo é vaidade. E esse é o tema da palavra essa noite. Tudo é vaidade. Esse homem chamado Salomão, que tinha tudo, ele escreveu no final da sua vida, depois de escrever outros livros, ele fechou com chave de ouro, dizendo: tudo é vaidade. E nesses 12 ou 13 capítulos, ele vem falar de vários exemplos e situações em que nós homens olhamos e pensamos: aquilo é essencial, aquilo é importante, aquilo eu preciso, é aquilo que eu quero. E rei Salomão escreve e diz: isso é vaidade. Amém? Contextualizando o livro, eu convido a igreja a se colocar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, partindo do versículo 1 e vamos ler até o versículo 3. Até o versículo 11. Fala assim. Eu estou lendo na versão NAA, eu vi que aqui usa outra versão, então se os irmãos verem alguma coisa diferente, é só uma questão da tradução mesmo, tá? Fala assim a palavra de Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muitos antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Senhor Deus, Pai, pedimos que o Senhor se faça presente. Aliás, nós já cremos que o Senhor está aqui presente. Fala aos nossos corações,
Deus, que nosso coração, nossa mente esteja cativa aos teus pensamentos e à tua palavra. Deus, que possamos sair daqui renovados, cheios e entendendo que tudo nessa vida é verdade. Mas existe apenas uma coisa que é essencial. Que ao final desse culto, ao final dessa palavra, possamos entender isso melhor e vivermos após sairmos por aquelas portas. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aqui só para... Irmãos, como eu já falei, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? A gente já falou tudo que ele tinha. E esse rei escreve o livro de Eclesiastes, onde nos seus 12 capítulos ele mostra todas as vaidades do mundo. E isso ele mostra, tudo que ele fala nesse livro de Eclesiastes, ele está mostrando uma visão secular das coisas da vida. Tudo que ele fala é como se fosse um olhar de um homem comum, de um homem que ainda não encontrou a Cristo, de um homem que ainda não entendeu quem ele é em Cristo e quem é Cristo. Na busca pelo sentido da vida, ele percebe que debaixo do sol nada tem valor. Ele não encontra resposta em nada debaixo do sol. No versículo 1, fala assim: a palavra do pregador. Na linguagem original, no hebraico, Coelete, ele refere-se ao pregador, ao professor, é o mestre. Então, entendendo que é o mestre, é o homem mais inteligente, mais sábio de toda a terra que está falando. É o rei Salomão. Ele está falando para a eclesia, para a igreja, para aquele tempo, para o seu povo. E ele fala o quê? Vaidade de vaidade. Isso nada mais é, meus irmãos, esse texto, do que ênfase. No idioma original, não existe a palavra santíssimo. Não existe... Qual outro exemplo que eu posso usar? Quando, na linguagem hebraica, quando eles queriam falar que algo era muito, como eles não tinham a palavra santíssimo, eles expressavam como santo, santo, santo. Era a forma deles traduzir esse sentimento. Então, o rei Salomão está dizendo vaidade, mas não apenas vaidade. É vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E a tradução da palavra vaidade, também no seu idioma original, significa vapor. É algo sem forma, sem substância. É como se fosse uma fumaça. Quando nós apagamos uma vela e sobe aquela fumaça. É isso que ele está falando. Vaidade de vaidade. É como uma fumaça ao vento. É como uma bolha de sabão. Uma bolha de sabão que muitas vezes nós olhamos, ficamos seguindo com nossos olhos, ela prende nossa atenção, mas quando a gente pega, ela estoura. A realidade se aplica na vida daquela bolha de sabão. E Salomão vem dizendo que tudo é como uma bolha de sabão. É algo bonito, é algo que nos chama a atenção, mas não tem essência, não tem forma. E ele continua falando: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Meus irmãos, alguém que trabalha a não ser por causa do dinheiro? Tipo, alguém trabalharia, bateria seu ponto só porque ele gosta da empresa, porque é o passatempo favorito dele e ele ama estar ali? Não. O homem, ele trabalha, ele se afadiga. Por quê? Porque ele precisa do dinheiro. Porque existem as necessidades humanas do ser humano. E quem está falando isso aqui é o rei Salomão. Lembrando, um homem extremamente milionário, de riquezas que nos tempos atuais a gente nem saberia, exemplificar. Esse homem está falando: que proveito alguém tem
de todo o seu trabalho, com quem se afadiga debaixo do sol. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele está falando, é vaidade tudo isso aqui. O nosso dinheiro é vaidade. Os governos que se levantam e caem, é vaidade. Tudo já aconteceu, vai acontecer de novo. É um ciclo. Não existe nada de novo. Às vezes, no nosso desespero de querer mudar tudo com as nossas mãos, a gente acha que é o fim do mundo, tudo que vai acontecer, tudo que anda acontecendo. Meus irmãos, guerras sempre existiu. Governos sempre existiu. Seja lá de direita, seja lá de esquerda, sempre existiu. Nada é novo. Tudo se repete. E agora, Salomão, no versículo 5, ele vem usando referências do meio ambiente, da natureza. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios que correm para o mar, e o mar não se enche, e ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Nós já sabemos, nós estudamos lá no ensino médio, né? Os rios correm para o mar, a água evapora, sobe para as nuvens vêm até o continente, derramam de novo, alimentam os rios, que correm de volta para o mar. Salomão já estava falando disso. Não existe nada de novo. Tudo vem se repetindo. Mas aí no versículo 8, ele fala assim, ó, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos se fartam de ver, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Nada nos satisfaz. Nos tempos atuais, onde somos bombardeados por tantas informações, por tanto conteúdo, a gente está sempre vendo alguma coisa. A gente vê uma notícia, a gente vê um vídeo, a gente vê um filme, uma novela, um teatro, um espetáculo, uma série, e a gente maratona episódios mais episódios, e a gente não se cansa, a gente não se sente satisfeito, e os ouvidos não se enchem de ouvir podcasts, músicas, conversas boas, conversas mais, fofocas, né? O ouvido a gente não se cansa de ouvir, a gente nunca para de ouvir, e estamos sempre insatisfeitos. Por mais que a gente busque, por mais que a gente queira ocupar nosso tempo, a gente está sempre insatisfeito. Seja lá com o que for. Quem já ficou cansado de tanto descansar? De ficar em casa e não aguento mais ficar em casa. Preciso sair, preciso fazer alguma coisa. Estou cansado de ficar em casa. Até de descansar, a gente cansa. Até de descansar, a gente fica insatisfeito. E ele está falando isso. Nada satisfaz. Nada satisfaz o nosso coração, a nossa mente. A gente sempre busca por novas aventuras, novos prazeres. E é sempre tentando ocupar um buraco que nada consegue ocupar esse buraco dentro da gente. É como se a gente tivesse um buraco negro e a gente fosse alimentando, e nada o satisfaz, e cada vez está maior. Daí, saindo um pouco do exemplo que Salomão citou, a gente pode trazer para os dias atuais. Quantas vezes tentamos nos satisfazer com as coisas desse tempo? Seja lá festas, seja lá amizades, família, muitas vezes colocando até em nossas famílias uma obrigação que eles não têm, satisfazer o nosso íntimo. Nossos maridos, nosso não, no caso não tem marido, mas minha esposa, né, o marido de vocês, mulheres, namoradas, né, a família de vocês, eles não têm o poder de satisfazer o íntimo de vocês. Só Deus satisfaz. Mas aí nós caímos em como se fosse uma bola de neve. É sempre buscando outra coisa, uma nova adrenalina, um novo pecado, algo que vai me dar algum tipo de emoção momentânea, mas nada satisfaz. Nada satisfaz. Será que existe
alguma coisa nova de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Às vezes a gente acha que tudo que acontece na nossa vida é exclusivo, né? Não, isso só acontece comigo. Não, essa dificuldade só eu que passo. Não, essa situação, não, só pode ser Deus castigando, que é só comigo que isso acontece. Meus irmãos, tudo que a gente vive, tudo que a gente já viu, já aconteceu, outras pessoas estão passando. E se você olhar para um lado, você vai ver que aquilo que você está passando hoje vai servir de ensino para outra pessoa. Às vezes, quando a gente passa pelo deserto, aliás, é passando pelo deserto que a gente descobre o caminho, para a gente poder fazer o quê? Ajudar os outros que estão vindo. Em meio às dificuldades, em meio a todas as circunstâncias adversas que a gente pode estar vivendo, que o Senhor está nos preparando. Então, meus irmãos, não pensem que é exclusivo de hoje, as dificuldades de hoje, os medos de hoje, a ansiedade de hoje. Sempre existiu. Salomão está falando isso. Não existe nada de novo. No versículo 11 ele fala: já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. O tempo cobre a história de todos. Não adianta querer fazer tudo para ficar na história. Eu vejo pessoas que praticamente dão sua vida por outras pessoas. Pessoas que colocam aquele relacionamento num altar que deveria ser de Deus. Pessoas que colocam filhos e filhas em um altar que deveria ser de Deus. E isso também vale para mim. Às vezes nós colocamos a expectativa da vida em outras pessoas, em projetos, em inúmeras coisas, tirando de lá aquele que deveria ser o centro, aquele que deveria estar sentado no altar das nossas vidas, Deus. E Salomão está falando isso. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Queridos, por mais que façamos por nossa família, por mais que façamos por nossos amigos, daqui a 3 gerações, ninguém vai lembrar da gente. Quem de vocês aí lembra o nome do tataravô de vocês? O tempo passa, as memórias são apagadas e novas histórias vão surgindo. Muitas vezes a gente quer ser lembrado por grandes coisas, por grandes fatos, mas Salomão está dizendo, tudo passa, tudo vai passar. Ele fala, isso é vaidade. Isso é vaidade. Tirar Deus do altar dele é vaidade. Voltando lá para o versículo 3, Salomão deixa bem claro que proveito tem debaixo do sol. Em tudo isso que Salomão está falando, ele deixou Deus de fora da equação. Quem já estudou um pouco sobre a vida de Salomão, vai ver os erros, os acertos de Salomão. Mas esse relato ele está falando aqui sobre uma vida fora de Deus. Uma vida onde Deus não está na equação. E ele fala, tudo é vaidade. Tudo passa. Não existe nada de novo hoje que já não aconteceu. Não se prendam a isso. Seja lá a sua conquista financeira, seja lá a sua família, seja lá o que você acredita ser o seu ministério, seja lá, tudo passa. Tudo é vaidade debaixo do sol. Mas no capítulo 12, meus irmãos, no versículo 13, eu convido vocês a abrirem lá. Salomão, ele dá o código da equação. Ele resolve aquela equação.
Depois de 12 capítulos, ele dando longos e longos exemplos de vaidades do dia a dia, de vaidade da vida. E lembre-se, foi o cara que teve tudo que um ser humano poderia ter. Teve uma família gigante, riquezas, poder, fama, mulheres. Ele foi satisfeito de todos os seus desejos. Mas o capítulo 12, versículo 13, Salomão fala o quê? De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Ele vem desvendando o segredo. A vida só faz sentido quando compreendemos aquele que está acima do sol. Nós não podemos olhar para o sol como um limitador. Nós precisamos entender que nós somos feitos e nós somos chamados para sermos filhos de um Deus que está acima do sol. Então, sob essa nova perspectiva, nós podemos olhar para o sol quando nasce de manhã e não interpretar apenas como, putz, mais um dia para trabalhar, mais um dia dessa rotina chata. Mas nós agora olhamos para o sol e pensamos: a graça do Senhor se renovou mais um dia sobre minha vida. Mais um dia eu acordei para poder fazer diferente. Mais um dia eu acordei para viver a vontade de Deus. E sob essa nova perspectiva, nós podemos reinterpretar todo esse livro de Eclesiastes, entendendo que tudo que ele citou nesses 11 primeiros versículos, Deus tem um poder de dar uma nova interpretação, e Deus tem um poder de fazer tudo novo. Entre os versículos 5 e 7, ele vem falando sobre a natureza. O sol nasce, o sol se põe, o vento vai para o norte, vai para o sul, dá o seu giro, volta. Monótono. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E evapora, e chove, e o rio corre para o mar. É algo monótono. Mas agora, sobre a nova perspectiva de que existe um Deus, o nosso Deus, que está acima do sol, nós entendemos que esse mesmo Deus, ele tem o poder de dizer: mar, abre. E o mar abre. Esse mesmo Deus agora, com essa perspectiva, a gente pode olhar e dizer: não precisamos temer o sol, porque esse Deus vai ter o poder de dizer: nuvem, acompanha o meu povo no deserto para que eles não sofram com o sol. Esse mesmo Deus, ele tem o poder de, em meio ao deserto, com sede, olhar para aquela rocha e ele dizer: rocha, jorre água. E a rocha vai jorrar água. O nosso Deus, ele é um Deus que quebra esse ciclo vicioso. Ele é um Deus que traz nova interpretação sobre isso. Por isso nós não podemos temer, nós não podemos aceitar que é assim, vai ser assim para sempre. Não, aquela pessoa não tem mais jeito não. Ali só encomenda a alma, como alguns falam. Ah, o meu relacionamento não tem mais jeito, agora já era. Não, mas meu filho, isso aí, só misericórdia. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que muda perspectivas. É um Deus que muda tudo. A gente não tem a gente não consegue dimensionar aquilo que Deus pode fazer. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que para Ele nada tem limite. Para Ele nada é demais. Se é a cura, Ele tem poder para fazer. Se o problema é a natureza, é um mar que impede o povo de chegar ao seu objetivo, Ele abre o mar e o povo passa de pé seco. Ah, mas no deserto, aquele povo temia o quê? Fome, sede. Deus cuidou de tudo isso.
Não existe limites para o Deus que nós servimos, meus irmãos. Você que está aqui essa noite, entenda, não existe limites. Não pare de orar por aquela pessoa. Não pare de interceder pela tua família, pelo teu amigo. E entenda, o nosso Deus que está acima do sol, Ele tem o poder para transformar tudo. E assim, entendendo essa nova perspectiva de vida, entendendo que existe um Deus acima de tudo e de todos, que tem o poder de realizar todos os milagres que nem sequer conseguimos imaginar, agora fica mais fácil de entender Lucas 12. Eu convido a igreja a abrir, será a nossa última leitura. O tempo já se aproxima. Nós vamos ler ali a partir do versículo 22. Primeiro nós lemos em Eclesiastes que tudo é vaidade, que tudo é bolha de sabão. É bonito, é interessante você ver flutuar, mas quando a verdade se impõe a ela, ela não existe. Agora, entendendo que existe um Deus que dá sentido à nossa vida, e que existe um Deus que pode todas as coisas, pelo menos ao meu ver, meus irmãos, fica muito mais simples de entender essa passagem do livro de Lucas, que a gente vai ler agora. Fala assim, a partir do versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Portanto, se não pode fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupa com as outras? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer, beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quando nós estávamos longe de Cristo, quando nós ainda não tínhamos entendido a essência da nossa vida, nós buscávamos por tudo isso aqui. É o sucesso financeiro, é a fama, são os prazeres, é tudo isso que a gente veio fora. Mas agora, sobre a perspectiva de um Deus que está acima do sol, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que nos criou, que nos deu uma nova vida. Agora nós entendemos que precisamos o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, mas então vamos virar hippie e viver de arte? Né? Não, não é isso. É entender que, sim, as coisas do dia a dia nós vamos continuar fazendo. Nós vamos trabalhar, nós vamos comprar, nós vamos vender, nós vamos amar, nós vamos viver tudo isso aqui.
Isso é normal. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida. O sucesso financeiro, a fama, os prazeres, o sentimento de satisfação por causa de algo que a gente possa fazer, isso não pode ser o centro das nossas vidas. Versículo 34, ele falou assim, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Eu quero te perguntar, meu irmão, onde tem estado o teu coração? Pense, reflita durante a semana. Tem sido o trabalho? Tem sido os prazeres? Tem sido compromissos mais variados possíveis? Tem sido o relacionamento? Porque, meus irmãos, família é muito importante, mas Deus é mais. É Ele quem cuida da família, é Ele quem zela, é Ele quem dá estrutura. Meus irmãos, se não for Deus cuidando da tua família, você pode fazer o que fizer, não vai ter sucesso. Porque é Deus quem cuida, é Deus quem dá o crescimento. Então, meus irmãos, que o nosso tesouro seja o Senhor. Que o centro do nosso coração, o centro da nossa vida seja Deus. A partir daí, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupem com o dia da manhã. Ao dia da manhã cabe o seu próprio mal. Apenas confie no Senhor. Coloque Ele no centro da sua vida. Salomão teve tudo que a gente pode estar buscando, meus irmãos. Tudo. Mas só no final da vida dele, ele entendeu que tudo isso era vaidade. E que a única coisa que prestava de verdade era guardar os mandamentos, era buscar ao Senhor. Então, que possamos fazer, assim como Jesus falou aqui no livro de Lucas: buscar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, nos entregarmos por isso, vivermos verdadeiramente, meus irmãos. Quando eu falo buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é vir na igreja. Vir na igreja é legal? É, sem dúvida. Bem, provavelmente se você estivesse em casa, ia estar assistindo, sei lá, Faustão. Não tem mais Faustão, né? Sei lá, qualquer programa, uma série, ia estar fazendo qualquer outra coisa. Você não estaria se alimentando. Talvez você não estaria sendo impactado por uma palavra que você escutou, por um louvor que você cantou, pelo toque do Espírito Santo. Ou seja, vir para a igreja é importante? É essencial. É onde nós somos corrigidos, é onde nós somos orientados, é onde nós vivemos em comunhão com nossos irmãos. Mas buscar a Deus vai muito além disso. Buscar a Deus é entronizá-lo como Deus em nossas vidas, entregando as nossas primícias. E primícias que eu falo não é o dízimo apenas, é o nosso tempo. Às vezes a gente tem tempo para tudo em nossas vidas, mas a gente não abre mão de 10 minutos para ler a Bíblia, para estudar sobre Deus, para se colocar de joelho no seu quarto e falar com Ele. Que possamos sair daqui essa noite, irmãos, entendendo que tudo que a gente está buscando é vaidade, se não for o reino de Deus. Que nessa noite possamos repensar as nossas prioridades, que possamos entender que o que é importante verdadeiramente é o que é eterno. Nós não fomos criados para 90 anos na Terra. Nós não fomos criados, sei lá, para 120 anos. Nós fomos criados para uma eternidade. Uma eternidade junto a Cristo, o adorando. Então que possamos focar nesse reino, no reino que é eterno. Amém? Convido os irmãos a ficar de pé. Vamos orar. O louvor pode ir se colocando.
Irmãos, eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Vamos fechar nossos olhos. Vamos estar orando a Deus. Eu convido vocês a colocarem diante do Senhor aquilo que agora você reconhece que tem sido vaidade na tua vida. Aquilo que você reconhece que você tem entronizado no teu coração, mas que não merece mais estar ali. Começa a falar com Deus. Começa a apresentar a Ele aquilo também que tem te prendido a isso. Muitas das vezes nós entronizamos coisas porque estamos presos a Ele. Por causa de traumas, por causa das dores que sofremos, por causa daquilo. Eu quero te dizer, meu irmão, Cristo tem poder de fazer tudo novo. Seja lá o motivo, a dor, o sofrimento, a cicatriz, Deus ele tem poder para fazer tudo novo. Mas é necessário, irmãos, que Ele seja o Deus da tua vida. É necessário que você entregue o seu coração para Ele. Que nessa noite você possa entronizá-lo em sua vida. Não de apenas levantar uma mão durante uma oração, mas de quebrantar o seu coração, de se ajoelhar em suas vidas, entendendo que só Ele pode mudar o teu agora. Só Ele pode transformar a tua situação. Que só Ele pode te dar sustento. Que a esperança do teu amanhã não esteja em teus braços, que não esteja na tua força, mas que esteja em Deus. O poder de mudar a tua família não está em você. O poder de mudar a tua história não está em você. Deus tem o poder para fazer isso.